fala, né, Sakamoto, a gente vai ficar por lá o tempo que for necessário. Eles estão comandando a Venezuela neste momento e vão ficar por lá o tempo que for necessário? O que isso significa? Significa que, dizendo num linguajar bem comum, a Venezuela hoje é um protetorado norte-americano, né? Você tem a Venezuela com o seu governo, né, com a sua justiça, com a sua assembleia, com tudo isso mais, mas cujos desígnios do país, cujas principais decisões para serem tomadas dependem do aval da capital de outro país, de Washington neste caso. Os Estados Unidos deixou isso muito claro. Assim que ele assumiu, ele falou: as reservas de vocês vão ficar sob nossa supervisão, nós vamos pegar uma parte do petróleo, vender como a gente quiser. Essas etapas desse plano, como a gente vai falar, ele fala as etapas de estabilização, recuperação e daí transição. Na verdade, as etapas são tentar entender quanto petróleo tem lá e como explorar, daí começar a chamar as empresas norte-americanas e outros de aliados para poder explorar isso aí. Antes disso, ninguém vende nada, é só nosso, né? No meio de tudo isso, garantir que a Venezuela compre apenas produtos dos Estados Unidos usando o dinheiro do petróleo. Isso aí é uma relação colonial, é o que tinha no Brasil na época da colônia, em que a gente comprava produtos da metrópole, de Lisboa, e vendia produtos para a metrópole, para Lisboa, e só isso. Os portos brasileiros não podiam comercializar, não só com outros países, mas também entre si, né? Então, é uma relação colonial isso, né? É para deixar bem claro, é colônia, né? Eu estou usando protetorado porque é bonitinho, mas podia falar colônia. E aí o que acontece? Só numa terceira fase, vamos fazer uma transição para a democracia já com anistias, perdões dos dois lados, não tenha dúvida. E também não tenha dúvida que o próprio chavismo vai acabar estando na urna também. Então, o que acontece no final? Só que o Trump não deu, nem o Trump, nem o Marco Rubio, data para a realização de eleições livres e diretas para a escolha do governante nos Estados Unidos, da Venezuela, mesmo sabendo que o que a gente viu na Venezuela recentemente foi uma eleição fraudada. Fabiola, no final das contas, não há democracia na Venezuela, os Estados Unidos, a repressão continua em muito sentido na base, né? A gente tem ouvido as histórias, ou mudou só, era uma repressão interna, agora uma repressão externa interna com aval, sobre o protetorado de outro país e pobre povo venezuelano. Eu vou daqui a pouquinho passar para o professor Schneider, mas o repórter de Brasília, o Lucas Borges, está ao vivo aqui, porque começou o evento lá em Brasília, do 8 de janeiro. Ele tem as informações ao vivo. Será que o assunto Venezuela será tratado no 8 de janeiro? Acho que não, né, Lucas? O Lula quer desviar um pouco esse assunto, ou não? Bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos e todas. Sakamoto, Alexandre. Fabiola, o assunto Venezuela diretamente não. É muito improvável que o presidente Lula chegue a citar a Venezuela, chegue a citar Nicolás Maduro diretamente. Nicolás Maduro, eu diria, inclusive, que está totalmente descartado. Porém, um assunto que dialoga com ele e acaba ligando ao 8 de janeiro é, sim, democracia e soberania. O discurso do presidente Lula, como é esperado, é que seja um discurso de um tom um pouco mais forte e, como você falou mais cedo, alinhado, a expectativa é que ele assine o veto à redução de penas também do 8 de janeiro aqui. Então, é esperado que haja uma mistura entre assunto democracia, assunto soberania e assunto interferência externa, de uma certa forma, que ele tem feito, é importante colocar, que ele tem feito nos seus discursos, uma mistura entre ninguém vai interferir, nem de fora e nem de dentro. Aí sim, Fabiola, a gente imagina, pelo que a gente apurou, pelo que auxiliares contam, que ele coloque, mas Venezuela diretamente não. Eu estou aqui na parte de baixo, se vocês conseguem ver, já há uns apoiadores aqui esperando, né? Aqui é a rampa do Palácio do Planalto, aquela rampa famosa, né? Que ele sobe, todos os presidentes sobem no dia da posse, e é esperado que ele faça o caminho reverso hoje. Bem aqui à minha frente está o Salão Nobre, o salão principal do Palácio do Planalto, que foi depredado naquele 8 de janeiro, né, 3 anos atrás, e ele faz o discurso lá, ali vai ter o evento, o ato simbólico, e de lá ele desce e se encontra aqui com esses apoiadores. Fabiola, que eu sei que você vai me perguntar,
não está muito cheio não, viu? Era uma preocupação do governo, porque Brasília, a gente sabe que ela fica totalmente esvaziada em janeiro, e assim, olhando aqui de olho, não cheguei a ir lá a ver de cima, mas não está tão lotado. É isso, eu acho chiquérrimo você aí. Nesse momento, a gente estava sendo servido um cafezinho, né, professor? Olha lá, o Sakamoto, ele traz café de casa. Você acredita, Lucas? Olha lá, ele servindo um cafezinho saúde. Ele traz de casa um cafezinho moído na hora, feito na hora, no coador, uma beleza. Ô, Lucas, vamos combinar o seguinte, assim que começar tudo, você volta a trazer o conteúdo do discurso do presidente Lula e, inclusive, a gente está nessa expectativa. Será que vai ser durante o evento que ele vai vetar, né, o PL da dosimetria? Traremos aí essas informações conforme elas forem acontecendo. Bom trabalho para você, boa sorte aí. Obrigada. Obrigado, Fabiola. Contem comigo. Vamos lá, agora são 10 horas e 13 minutos, a gente vai acompanhar, inclusive, esse evento. E a qualquer momento a gente volta com as imagens ao vivo de Brasília. Eu queria voltar com o assunto Venezuela e essas declarações do presidente Donald Trump ao jornal The New York Times, quando ele fala sobre os interesses e, inclusive, sobre a vontade dele, né, em administrar a Venezuela e por um tempo indeterminado. Ele, inclusive, disse isso, né, durante essa entrevista que está publicada hoje. Queria entender e ouvir até o professor Schneider a respeito disso, quando Trump disse que os Estados Unidos vão supervisionar a Venezuela por pelo menos um ano, né? O que pode se esperar dessa supervisão e desse controle americano lá? Eu acho que, mais uma vez, né, o que a gente está vendo é uma ação de intervenção direta sobre um governo. E é interessante uma coisa, Trump não pode ser acusado de estar escondendo o jogo. No fundo, assim, a coisa começa dizendo que para resolver a questão da ditadura, trazer a democracia para o país, para combater o narcotráfico. A própria justiça americana já tirou essa acusação, o departamento americano tirou essa acusação de narcotráfico contra o ex-presidente Maduro, e ele colocou no poder uma pessoa que era da ala chavista ainda mais radical do que o próprio Maduro, que era um moderado em relação à sua vice, né? Deixando de mãos abanando a oposição que ficou esse tempo todo lutando contra o chavismo. Então, o que a gente tem aí, como disse bem o Sakamoto, é uma ação colonialista americana, trazendo, vamos dizer assim, uma dominação sobre o petróleo, mas ele não está escondendo nada, né? Isso que é o mais triste. Acho que a gente está vivendo hoje num mundo em que há muito pouco o que fazer quando as potências acabam avançando desta forma, destituindo, mesmo que um ditador, quem devia resolver esse problema era a própria Venezuela, destituindo o Maduro. Eles poderiam ter, e governando no lugar deles, poderiam ter feito um outro caminho. E é curioso trazer sempre para reflexão e análise do que as pessoas estão entendendo disso, né? Quando o Trump diz que os Estados Unidos vão controlar e por um tempo indeterminado, né, o petróleo da Venezuela, eles vão controlar. E eles querem também que o dinheiro da venda do petróleo seja depositado em contas americanas, porque eles dizem que eles sabem administrar melhor do que a ditadura venezuelana. Mas ele também, ao mesmo tempo, elogia a Delcy. É uma prepotência, mas ela pode dar algum resultado positivo ou não? Eu acho que não, a gente tem que esperar, né? O nome disso aí, na história, é exclusivo colonial, que era a obrigação, na época das colônias, de você do país só comercializar, vender e comprar do seu país, a colônia vender e comprar do seu país que o dominava. É isso que Trump está fazendo. Estamos voltando atrás na história. 500 anos atrás, mais ou menos, né? E é muito triste porque a gente não tem instrumentos para combater isso. Quando a gente olha, hoje mesmo, a gente vai falar sobre isso, ele já está mandando uma série de instituições ligadas à ONU para fora do país, dos Estados Unidos, né? A ONU tem muito pouca influência, os organismos multilaterais estão todos sendo enfraquecidos, como a gente já discutiu aqui. A Europa não reage mais a essa questão, porque, de outro lado, está com medo do Putin.
né? E a Rússia e a China estão ali olhando de lado porque têm seus interesses locais também. Talvez os Estados Unidos tenham dado uma boa desculpa para que essas outras duas potências também possam se interessar por medidas imperialistas como o que aconteceu agora. O Sakamoto, o Trump colocou na rede social lá que ele utiliza, dizendo que acabei de ser informado que a Venezuela comprará somente produtos fabricados nos Estados Unidos, com o dinheiro que receberá do nosso novo acordo. Essas compras incluirão, entre outras coisas, produtos agrícolas americanos, medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos fabricados nos Estados Unidos para melhorar a rede elétrica e as instalações de energia da Venezuela. Em outras palavras, a Venezuela está se comprometendo a fazer negócios com os Estados Unidos da América como seu principal parceiro. Uma escolha sábia. Desculpa, não aguentei. Eu concluí, você já deu a risadinha. Uma escolha sábia e muito benéfica para o povo venezuelano e para os Estados Unidos. Eu acho bom como ele termina sempre, né? Agradeço a atenção de todos. E aí, Sakamoto? Tá certo isso? É muito legal, porque eu concordo com o Alexandre. É um cinismo nível master, assim. Porque é o seguinte, para ter uma escolha, você precisa ter a liberdade de você fazer a escolha, né? Então, por exemplo, se alguém chega para você e fala assim, você quer pudim ou você quer brigadeiro na sobremesa? Mas se você escolher pudim, eu mato você. Você tem liberdade de escolha? Ou a pessoa bota uma arma na sua cabeça, você quer pudim ou brigadeiro, eu escolheria o pudim. É claro que você vai escolher o pudim. Não tem liberdade de escolha sob coação. E aí é muito louco, juro. Eu gostaria muito que a gente chamasse o Christian Dunker aqui para poder fazer uma análise psicanalítica da galera que vai para as ruas no mundo inteiro celebrar a libertação do povo venezuelano pelos Estados Unidos. Libertação de quê, amigo meu? Aí tem uns fuinha que dizem, calma, as coisas vão aos poucos, é o mesmo papo do Maduro. Calma, as coisas têm que ir aos poucos, a gente vai liberando e abrindo aos poucos. Ou da ditadura brasileira. Não, calma, ainda não. Né? Tipo, dai-me perseverança, dai-me castidade, mas ainda não. Né? Então, o que acontece é o seguinte, o Trump está deixando claro, existe uma relação de dominação, né, que atropela toda a promessa. Promessa, tudo bem, a gente sabia que não era desde sempre, mas é que tem a galera, né, que se enrola em bandeira dos Estados Unidos que nem uma panqueca, que acha que sabe? Que é o quê? Que é uma... não, vai se levar à liberdade. Não é! E aí o que o Alexandre estava falando com relação à questão do exclusivo colonial, etc. e tal, quem não cabulou as aulas de história no ensino fundamental e no ensino médio sabe do que a gente está falando. Agora, quem achava que aprender história é coisa de comunista, está fadado a ver a história se repetir. Não mais como o Iraque, mas como Venezuela. Não mais como uma colônia entre a Europa e os Estados Unidos, mas uma colônia intra-americana, dentro do mesmo continente, revisitando uma doutrina Monroe, não só a doutrina Monroe, mas a reorganização, o corolário da doutrina Monroe, feito por Theodore Roosevelt, né, que não é só a doutrina Monroe nasce lá atrás para evitar que a Europa fique se metendo nos Estados Unidos. Aí tem um corolário do Roosevelt que, na verdade, aí escrachou tudo. E é realmente, meu amigo, isso aqui é o nosso hemisfério, né? Cara, quando eu digo nosso hemisfério, tem que ser dos 35 países do continente americano. E não de apenas um ditando as coisas. Fabiola, infelizmente, a gente vai ter muita dor de cabeça e tem gente que celebra. Por quê? Porque as pessoas gostam de ter governos autocráticos de estimação, a esquerda e a direita. Né? A direita reclama muito dos governos autocráticos de estimação da esquerda, que tem, só que a direita também tem. Só que, quando é com eles, ninguém chama de governo autocrático, chama de defensores da liberdade. O secretário de Estado americano, ele disse que esse plano para eles administrarem a Venezuela, ele tem 3 fases. É a fase da estabilização, a fase da recuperação do país e a fase da transição. Isso foi anunciado ontem pelo governo dos Estados Unidos. Rubio afirmou que o bloqueio das exportações de petróleo venezuelano faz parte dessa primeira fase, que é de estabilização. E Rubio falou que o dinheiro do petróleo apreendido vai beneficiar os venezuelanos, né? E aí casa justamente com essa declaração do presidente dos Estados Unidos, dizendo que é uma decisão muito sábia
Vamos lá, professor Schneider, essas 3 fases, né? O senhor que é, inclusive, professor de gestão pública também, né? Estabilização, recuperação e transição. Esse plano vai dar certo? Bom, a gente precisa primeiro entender o que é esse plano, né? Porque, no fundo, as palavras são ótimas, mas é interessante que quem desestabiliza se propõe a estabilizar, né? Quem tirou o presidente do poder e colocou a sua vice está se propondo agora a estabilizar algo que se criou. A verdade é a seguinte, a gente tem que entender que é possível a gente achar que a Venezuela era uma ditadura, que perseguia jornalistas, que perseguia a oposição, enfim, e que começou a destruir a economia do país, houve fuga de cérebros, tudo isso é verdade. Agora, também é verdade que a gente não pode aceitar que um país decida pelos venezuelanos o que é melhor para eles, né? Um país externo à Venezuela. Esse plano, ele no fundo é apenas uma desculpa para que os Estados Unidos eventualmente consigam dominar política e economicamente o país, inclusive decidir por ele, que é o que está acontecendo agora. Teve outra notícia lá dos Estados Unidos. Um senador americano disse que Donald Trump apoiou o projeto contra Vladimir Putin e que o Brasil é um dos afetados, né? A declaração aconteceu ontem, na verdade hoje. Ele disse hoje que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um sinal verde para o projeto apresentado por ele, que sanciona países que negociam petróleo com a Rússia. É o Lindsey Graham, é isso? O sobrenome dele, do senador republicano. E ele cita o Brasil como um dos países que Trump poderia exercer influência. Disse ele, abre aspas, esse projeto daria ao presidente Trump uma influência tremenda contra países como China, Índia e Brasil para incentivá-los a parar de comprar petróleo russo barato que fornece o financiamento para o banho de sangue de Putin contra a Ucrânia. E nessa mensagem que ele publicou nas redes sociais, o senador afirma que teve uma reunião muito produtiva com o presidente e disse isso virá em boa hora, pois a Ucrânia está fazendo concessões pela paz e Putin é pura conversa, continuando a matar inocentes. Explica pra gente, Sakamoto, o que está por trás disso? Então, primeiro que essa história já está em andamento. O Trump já tinha feito uma ameaça à Rússia e aos países que são parceiros comerciais da Rússia, né, mesmo com as sanções impostas por conta da invasão da Ucrânia, para pararem de comprar produtos russos, principalmente hidrocarbonetos, né, petróleo e derivados. Inclusive, o Trump sancionou a Índia, né, ele moveu sanções contra a Índia, né, porque a Índia estava com compra bastante diesel, né, bastante petróleo russo. E aí houve uma crise e tudo isso mais. Naquele momento, inclusive, levou a Rússia a fazer alguns sinais, houve diálogos, reuniões, Putin, Trump, que não deram em nada. A gente falou que não ia dar em nada, né? Até porque a questão, em última instância, não é apenas sancionar os países que são parceiros comerciais da Rússia, né? É que tipo de comportamento o presidente Donald Trump tem em si em relação a Vladimir Putin. Existe nesse processo aí uma relação de admiração, não de Putin por Trump, mas de Trump por Putin, né? O Trump, ele admira líderes poderosos, Xi Jinping, Putin, né? Então, existe uma relação de respeito e admiração. Muitas vezes, na negociação entre Rússia e Ucrânia, Trump apoiou a Rússia em detrimento à Ucrânia, né? Então, no final do dia, esse tipo de coisa ajuda mais ou menos, porque aí o Trump vai baixar alguma coisa, vai ter talvez uma ajuda interna nos Estados Unidos, porque reorganiza o mercado de petróleo, pode favorecer os Estados Unidos no processo. Agora é muito difícil, a própria Europa bloqueia compras de petróleo, mas também de forma limitada, né? Porque há uma dependência muito grande de petróleo russo, de gás russo, para esquentar a Europa, né? Então é muito complicado. E para o Brasil, Fabiola, para terminar especialmente, o Brasil depende de 2 produtos russos, o diesel,
parte do preço do diesel, ele consegue ser controlado aqui no Brasil, uma vez que a gente não tem processamento, apesar da gente explorar bastante petróleo, a gente não tem suficientemente processamento de diesel para isso, então a gente compra muito diesel da Rússia, o que acaba ajudando a manter o preço internamente, e fertilizantes, que também dependem de hidrocarbonetos, de petróleo, a gente compra muito fertilizante também da Rússia, né? Então, sem essas duas coisas, sem fertilizante e sem diesel, os preços no Brasil disparam, os preços na agricultura e os preços do transporte, né? Então, sim, isso pode ter uma influência, a depender do que acontecer, uma influência, inclusive, com peso eleitoral. Mas precisa ver se, de fato, Trump vai impor tudo aquilo, gerando insatisfação do seu colega Vladimir Putin.